Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaíno. Esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações vamos trazer notícias sobre possíveis convocações de jogadores estrangeiros que jogam no Vasco para suas seleções. Vamos trazer também informações sobre segunda venda milionária que pode acontecer esse ano ainda no nosso querido e amado Vasco da Gama. Vamos trazer também, pessoal, sobre notícia do jogo, né, que vai acontecer logo mais entre Vasco e Fluminense, às 9h30, às 21h30, no Maracanã. Vamos trazer também, pessoal, notícias sobre é, Renato Gaúcho, né? Vamos trazer também notícias sobre o treino que aconteceu ontem, né? Treino preparatório para o jogo de hoje entre Vasco e Fluminense. Tá ok, pessoal? Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma possa reconhecer o meu trabalho e divulgar para mais torcedores vascaínos espalhados por todo o Brasil. Tá ok? Galera, vamos falar sobre os possíveis jogadores que podem ser convocados para as suas seleções. Vamos começar, pessoal, com Nuno Moreira, que pode ser convocado para a seleção portuguesa. Nuno Moreira, na temporada passada, jogou muita bola, foi destaque, né? Muito destaque. Nuno Moreira fez gols, Nuno Moreira deu passes, né? Deu assistência para gol. E essa temporada está um pouco, né? Não está o Nuno Moreira do ano passado, né? Jogando bola bem, mas pode ser convocado para a seleção portuguesa, pessoal. Vamos falar também sobre pode ser convocado também, pessoal, os jogadores Puma Rodrigues, pode ser convocado para a seleção do Uruguai. Puma Rodrigues vem jogando bem, já foi convocado outras vezes, né? É um bom jogador e pode ser convocado sim para a seleção do Uruguai. Puma Rodrigues vem fazendo gols, chuta bem, tem um chute muito forte, cruza, bem, então pode ser convocado para a seleção do Uruguai, sim. Cuesta também pode ser convocado. Cuesta já é jogador de seleção, né, da Colômbia, pode ser convocado. Ultimamente ele não vem jogando, pegando a posição de titular, não sei o que é que está acontecendo, mas ele pode ser convocado também. Rojas é um garoto de 23 anos, um menino de 23 anos, vem se destacando no Vasco, pode ser convocado para a seleção da Colômbia. E Nestrosa também pode ser convocado. Nestrosa já é jogador de seleção, já jogou na seleção da Colômbia e pode ser convocado também. E o Carlos Andrés Gomes, esse pode ser convocado, esse praticamente já está convocado, porque é o destaque, né, no mundo do futebol, está jogando muito bem, muito veloz, muito ágil, e esse praticamente já está na seleção da Colômbia. Esses jogadores vão começar a fazer as convocações para as seleções a partir de hoje. Uruguai parece vai fazer as convocações hoje, Colômbia, e vamos ver quais deles vão ser convocados. E também, pessoal, sobre a segunda venda milionária que pode acontecer no Vasco da Gama esse ano, é do próprio Carlos Andrés Gomes. Carlos Andrés Gomes está sendo muito visado no mundo do futebol, na Europa, e pode ser vendido ainda esse ano. Principalmente se ele for convocado, vai ser difícil. Se ele for convocado para a seleção, para a seleção da Colômbia, se ele for para a Copa, esse jogador vai ser difícil de o Vasco segurar ele depois da Copa do Mundo. Já foi sondado, né? Está sendo sondado por vários clubes do futebol estrangeiro, futebol alemão, futebol inglês, futebol espanhol, futebol italiano. Ele está sendo sondado, é destaque aí na mídia do mundo do futebol e pode ser negociado esse ano ainda com clubes, né, grandes clubes desses países aí que eu citei.
O Vasco já estipulou até um valor, cerca de 120 milhões, né? E se ele for para a Copa do Mundo, com certeza ele vai ser convocado para ir para a Copa do Mundo, o valor pode aumentar. Vai ser difícil de segurar o Carlos Andreas Gomes, nosso velocista, depois da Copa do Mundo. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre o jogo que vai acontecer logo mais. Hoje é dia de jogo, hoje é dia de Vasco e Fluminense. O Fluminense é um time muito arrumado, está arrumado, tem um treinador muito bom, que é o Zubeldia. O Zubeldia tem um aproveitamento muito bom. O Zubeldia, depois que assumiu o Fluminense, depois do Renato Gaúcho, saiu do Fluminense em setembro do ano passado, e aí daí para cá o Zubeldia assumiu e tem um bom aproveitamento. De 33 partidas, o Zubeldia ganhou 20. Então, é um bom aproveitamento. O Fluminense tem um bom time, bons jogadores. Renato já conhece mais ou menos os jogadores do Fluminense. O Renato Gaúcho depois do Renato Gaúcho entrou o Zubeldia. Então, quer dizer, o Renato Gaúcho já tem uma noção do que vai enfrentar hoje à noite, às 21 horas e 30 minutos. Vai ser um grande jogo, que o Vasco está vitorioso. Se o Vasco ganhar esse jogo, ele vai passar a ter 8 pontos e vai passar a assumir lá a 10ª colocação por aí na tabela. Vamos acompanhar o jogo, torcer. Com certeza a nossa torcida vai estar lá apoiando o Maracanã, e que seja um bom jogo, né? Agora, pessoal, vamos falar sobre o treino de ontem, o treino preparatório para o jogo de hoje. O Renato Gaúcho, treinou ali, fez várias formações em várias posições, principalmente na volância, ali no meio do campo. Nós vamos ter a volta do nosso capitão, Thiago Mendes, que fez muita falta no jogo contra o Cruzeiro. Fez muita falta ali, aquela saída de bola que o Vasco não teve ali no início do primeiro tempo. O Thiago Mendes fez muita falta no jogo contra o Cruzeiro. E vamos ter a ausência do Cauã Barros, que foi expulso. Aquela besteira que ele fez naquele jogo do Cruzeiro, contra o Cruzeiro, foi expulso, e hoje, no jogo de hoje, ele não vai estar ausente. Então, o Renato Gaúcho, pessoal, fez vários treinos, ontem, antes de ontem, treinou ali a lateral direita com Puma Rodrigues, treinou com o PH. O PH anda oscilando muito, e o Renato Gaúcho gosta do jogo de Pumita. Pumita ataca muito, Pumita tem um bom chute, Pumita ultimamente vem fazendo bastante gol. E na volância, pessoal, ali no meio do campo, ele treinou com o Hugo Moura, Thiago Mendes e o Tietê. Treinou também com o Hugo Moura, Thiago Mendes e o JP. Ele está gostando muito do JP. JP, no jogo passado contra o Cruzeiro, deu uma arrancada lá e foi onde surgiu o terceiro gol. Ele tem um bom passe, é rápido. O JP está sendo muito lento. O JP não, o Tietê está sendo muito lento. E o Renato Gaúcho está gostando muito do JP ali no meio. Pode ser que o Renato Gaúcho faça essa mudança. O Renato Gaúcho gosta de fazer mudança, então ele pode fazer essa mudança na lateral direita, colocando o Puma Rodrigues como titular e o JP como titular. Na lateral esquerda, Piton, ele treinou com Piton e treinou com Cuiabano. Cuiabano deve ser o titular. E na frente, pessoal, ele treinou com Carlos Andreas Gomes, da esquerda, treinou com Brenner, treinou com DVD, com certeza DVD deve ser o titular. Também treinou pela direita, treinou com Adson, no lugar do Nuno Moreira, treinou com Marino Inestrosa, ali no lugar de Nuno Moreira pela direita, caindo pela direita, tanto ele como o Adson. Fez vários treinos preparatórios, e ele já tem mais ou menos a relação de jogadores que vão
entrar como titular, Renato Gaúcho. Hoje, as relações, a escalação dos titulares só sai 2 horas antes do jogo, não sai antes mais. E treinou também ali no meio com o Rojas, pessoal. Rojas ou Nuno Moreira. Com certeza ele vai colocar o Rojas ali. Nuno Moreira está vindo muito lento, Nuno Moreira não está mais aquele jogador de antes, da temporada passada. E as mudanças podem ser essa ali, o JP no lugar do Tietê, o Rojas no lugar de Nuno Moreira e talvez o Pumita no lugar do PH. As escalações, uma possível escalações de titulares ali será Léo Jardim no gol, PH na lateral direita, Cuiabano na lateral esquerda, Alan Saldívia, Robert Renan na zaga, Hugo Moura, Thiago Mendes, JP ou Tietê, Rojas no meio ou Nuno Moreira, Carlos Andreas Gomes pela esquerda e DVD como falso 9. Vamos para esse jogo, vamos torcer. Vasco da Gama vai ganhar esse jogo, vai ser 2-0 para o Vasco da Gama, esse é meu palpite. E é isso aí, pessoal. Vamos para cima dele, gigante. Galera, por enquanto é só. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma possa reconhecer meu trabalho e divulgar para mais torcedores vascaínos. Tchau, pessoal. Um bom jogo a todos.